Olá, obrigada quem tá por aí. Eu pedi cartas para o baralho aqui sobre alguma mensagem para quem passou o Dia dos Namorados sem um relacionamento sério, tá? É para quem se identificar com a mensagem. Se você tiver alguma ideia de leitura geral, deixa nos comentários que me ajuda bastante. Bom, eu vejo uma primeira categoria de pessoas que não estão se importando tanto assim com isso, que na verdade podem ter passado muita dificuldade em vida amorosa, então estão deixando assim a vida trazer alguém. Se for a hora de alguém aparecer, vai chegar. E podem estar vivendo a vida de solteiro, solteira, se curando. Eu vejo algumas pessoas que podem achar que estar em relacionamento traz muita dificuldade, traz muito caos para a vida. Quando entram num relacionamento, a autoestima diminui muito, que tem que abrir muito mão de quem são para estarem com alguém. Então eu vejo algumas pessoas que estão literalmente evitando assim, relacionamento. Já passaram muita dificuldade, estão dizendo para si mesmo, si mesma que a hora que tiver que chegar vai chegar, mas estão com algumas ideias assim meio complicadas em relação a relacionamento. Bom, realmente no dia de hoje está difícil o relacionamento, mas dá uma olhada. Não é porque alguma situação foi muito ruim para você que todas têm que ser, tá? Se você precisa de um tempo de cura, se você precisa de um tempo para construir mais autoestima, talvez construir mais identidade para saber quem é e não ter que se perder no relacionamento, ok. Mas agora, se você sofreu e toda a sua visão sobre relacionamento é ruim, talvez tenha alguma coisa que você tem que olhar aí, tá? Bom, eu vejo uma segunda categoria de pessoas que podem ficar muito mal por não estarem em um relacionamento, que podem colocar toda a sua autoestima na mão de estar no relacionamento. Então, se estão em um relacionamento, têm autoestima, sentem que tem valor. Se não estão em um relacionamento, se sentem de alguma forma inferiorizadas. Tá? Bom, isso é uma visão também um pouco complicada, porque se você pensa assim, você vai ter que aceitar qualquer tipo de relacionamento que te aparecer. Pode aparecer a pessoa mais horrível do mundo, mas se a necessidade é ter um relacionamento para sentir uma validação, você não consegue escolher, você não pode escolher, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Quem baseia toda a sua autoestima, seu valor próprio em estar com alguém, tem muita tendência de entrar em relacionamento problemático, tá? Relacionamento de ida e vinda, relacionamento de triângulo amoroso, enfim, com gente mais complicada. Então, eu vejo algumas pessoas evitando relacionamento e outras que não conseguem evitar, e me parece que essas duas ideias, elas são um pouco extremas demais, assim, tá? Bom, para quem não quer estar num relacionamento porque já sofreu muito, talvez você precisa trabalhar as suas feridas emocionais e as suas ideias sobre relacionamento. Se você só não quer estar no relacionamento e ponto final, ok. Não é a sua escolha, você tem direito a isso. Mas se a ideia é evitar qualquer custo relacionamento porque você já sofreu, eu diria que tem questões para serem trabalhadas aí, questão de autoestima, questão de limite, questão de identidade, tá bom? Para conseguir fazer uma boa escolha de relacionamento. Se você, por outro lado, baseia toda a sua autoestima em estar com alguém, eu diria que você também tem questões para serem trabalhadas aí. Porque se você faz isso, como eu falei, você tende a entrar em situações muito difíceis. O que acontece também é que se toda a sua autoestima é baseada em estar com alguém, o relacionamento em si, mesmo que seja com uma pessoa boa, vai ser uma coisa muito turbulenta, porque a pessoa ela vai ser responsável pela sua felicidade. Qualquer mínimo movimento diferente da pessoa já vai te pôr num abalo muito grande, tá? Então, é importante ter alguma autonomia, ter uma felicidade para além de relacionamento, ter uma ideia de valor próprio para além de relacionamento, para você ter uma segurança, independente se está com alguém ou não, para você conseguir dar espaço para outra pessoa também, tá? Bom, o que mais que eu vejo aqui?
Bom, eu vejo que algumas pessoas acham que estar em um relacionamento é muito abrir mão de si, de quem se é, e querem evitar isso. E outras pessoas dispostas a abrir mão de tudo para estar no relacionamento. Como eu falei, são dois extremos, assim, bem grandes aqui nessa leitura. Bom, para quem tá se perguntando se tá chegando uma nova pessoa, ela tá aqui, ó, tá chegando, tá? Saiu no final do baralho Novo Amor. Então, pode ser que você passou esse dia dos namorados sem um relacionamento, mas o próximo dia pode ser alguma coisa diferente. Mas o recado não é muito sobre isso, tá? Aqui para mim fala, que é uma ideia que eu tenho assim também, que eu vejo assim a vida humana como uma escola, e os relacionamentos são uma escola muito pesada. Ali vão vir à tona todos os seus defeitos, tudo que você tem que trabalhar, todos os seus traumas quando você está num relacionamento com alguém. Então a ideia aqui pode ser que algumas pessoas estão olhando muito para o outro, no sentido de o outro vai me machucar, então é melhor ficar só, ou eu preciso do outro, senão eu não existo. Então eu tenho que estar com o outro de qualquer maneira. E não é exatamente sobre isso. É como... A ideia é como você é como pessoa quando você se relaciona. Por que você está evitando se relacionar? O que isso fala sobre você? Como você é dentro de um relacionamento? Você é uma pessoa que está sempre com medo, insegura, querendo achar validação no outro? Ou você é uma pessoa mais evitativa? O que isso quer dizer sobre você? Porque os relacionamentos, eles revelam muito isso, assim, os nossos defeitos, as nossas qualidades, o que a gente tem que trabalhar. E o que eu vejo é muito isso, assim. A ideia aqui não seria buscar apenas o status de estar com uma pessoa, mas é entender como você é, quais são as suas questões, como as suas questões aparecem no relacionamento com uma outra pessoa, como você cura essas questões e aí você evolui como ser humano, independente de estar com alguém ou não. Porque a experiência humana, por mais que a gente se relacione com os outros, ela é muito sobre como a gente vai evoluir, como a gente vai se curar, como a gente vai melhorar, como a gente vai utilizar tudo que a gente passa no dia a dia para ser uma pessoa melhor, mais evoluída, para, sei lá, numa próxima vida vir com alguma outra lição diferente. Então, a questão não é nem quando eu vou arrumar alguém, quando alguém vai me validar, ou eu nunca mais vou arrumar alguém. A questão é o que os relacionamentos me trazem, como eu sou dentro de um relacionamento, o que eu espero das pessoas. E o que isso diz sobre mim? O que diz sobre a minha infância, sobre os meus traumas, sobre o que eu tenho que curar? A resposta é mais aí, tá? Então a gente olha muito o status, assim, eu tenho um namorado, uma namorada, sou casado, casada, sou solteira. A gente olha muito para isso, mas esquece de olhar a parte de evolução emocional, tá? E eu vejo algumas pessoas que precisam olhar mais para o relacionamento como isso, como evolução. Quando você olhar para relacionamento como evolução, você vai tender a querer olhar mais para você e se curar mais. Você pode querer entrar em relacionamentos para trabalhar mais questões e talvez através do relacionamento buscar a sua evolução emocional, espiritual, tá? Então é isso, é quebrar um pouco essa ideia de status que o relacionamento é só para ter um relacionamento em si, mas se conhecer mais, se entender dentro de uma dinâmica de relacionamento e evoluir cada um por si. Assim você pode manifestar um bom relacionamento, assim você pode querer ficar solteiro ou solteira por escolha, tá? Mas a ideia não é muito ficar olhando para o status do relacionamento. Eu não tenho ninguém, sei lá, não ganhei presente, as pessoas, sei lá, olham para mim de uma certa maneira porque eu não tenho alguém, ou porque, sei lá, eu tô num caso com alguém, alguma coisa assim. É olhar menos para isso e entender mais o relacionamento numa questão mais interior de evolução. O que o relacionamento traz, como eu me coloco no relacionamento e como eu evoluo a partir daí, tá bom? Então, tirar um pouco essa coisa de status comercial, aparência, o que estão pensando e começar a olhar mais para si, quando tá só e quando tá dentro de um relacionamento. E a partir daí, se curar do que for necessário para poder encontrar uma pessoa boa, para poder não encontrar ninguém. O importante é
sei que não é o que as pessoas querem ouvir, mas o importante é como a gente está evoluindo como ser humano individualmente nessa vida. Que a gente vai levar daqui, o que a gente está aprendendo, como a gente vai sair diferente daqui do que chegou, tá bom? É isso, gente. Até uma próxima.